Esse vídeo foi publicado no TikTok por um usuário conhecido como Joseph Stalin Loves You. Na gravação, o rapaz aparece em seu quintal, relatando que havia visto algo estranho entre as árvores antes mesmo de começar a filmar. Ele explica que estava se preparando para ajudar o vizinho a instalar uma cerca e que depois do que presenciou, queria concluir o serviço o quanto antes. Enquanto registra as imagens, aproxima-se lentamente da mata e aplica zoom em um ponto específico. É exatamente ali que surge o detalhe que chamou sua atenção. Ao observar com cuidado, nota-se algo que lembra um rosto espiando entre os galhos. Do you see her? Look at that face. Oh my God. It's right there staring at me. Dude, how fucking scary is that shit? Oh my God, dude. What the fuck? She's crawling through all this shit, bro. A figura parece encarar diretamente a câmera por alguns segundos e, de repente, abaixa-se e desaparece do campo de visão. Pouco tempo depois, o jovem também publica uma imagem estática, destacando o que acredita ser a mão de alguém escondido naquele local. Esse novo detalhe torna a situação ainda mais inquietante. A principal questão deixa de ser se havia alguém ali e passa a ser quem poderia ser essa pessoa. Seria apenas um vizinho passando sem motivo aparente ou alguém observando de propósito, oculto entre as árvores? Se realmente existia alguém parado em silêncio, tão perto assim, a ideia se torna mais perturbadora do que qualquer explicação sobrenatural. O autor do vídeo afirma que pretende instalar a cerca o mais rápido possível e, após assistir às imagens, torna-se fácil compreender o motivo. Afinal, imaginar que alguém possa ter permanecido em silêncio, observando entre as árvores, é o tipo de pensamento que insiste em permanecer na mente. Em outubro de 2014, um criador de conteúdo conhecido como Slab Dog publicou 2 vídeos gravados durante a noite no Rommel Park, em Omaha, Nebraska. Nas imagens, ele explora o parque ao lado da família, caminhando por trilhas escuras enquanto ilumina o caminho com uma lanterna. O clima é tenso, o silêncio parece pesado demais. E não é por acaso. O parque carrega a reputação de ser um dos mais assustadores do estado. Há anos, circulam histórias sobre um suposto grupo de pessoas albinas vivendo escondido nas partes mais densas da floresta. Alguns dizem que é apenas uma família isolada. Outros falam em uma colônia clandestina. Nas versões mais sombrias da lenda, são descritos como violentos, até canibais. Mas as lendas não são o único motivo do medo. Em 2005, a cidade viveu uma tragédia que marcaria para sempre a história do parque. Amber Harris, de apenas 12 anos, desapareceu sem deixar rastros. O que parecia um dia comum se transformou em desespero. Buscas intensas foram realizadas. Dias se passaram. Depois, semanas. Nenhuma resposta. Meses depois, em uma área isolada do próprio Rommel Park, restos mortais foram encontrados. A confirmação abalou Omaha. O nome Amber Harris passou a carregar o peso de uma ferida aberta na memória da cidade. Desde então, o parque deixou de ser apenas cenário de histórias assustadoras, tornou-se símbolo de algo real e profundamente trágico. Relatos urbanos ainda associam o local a crimes e até rituais macabros. Velas já foram vistas espalhadas por clareiras, alimentando ainda mais a atmosfera perturbadora. É nesse cenário que os vídeos de 2014 ganham um significado ainda mais inquietante. This one here? What do you think we're talking about? There he is. Yeah, go over there.
Where? Oh, yeah. This is a prank, I know that. Go! Go! I just saw him. Go! Don't fall! Don't fall up the stairs! Oh shit! Get your flashlight, hurry! Cerca de 1 minuto e meio após o início da gravação, incentivado pelos filhos a observar algo entre as árvores, Slab Dog aponta a câmera e direciona a luz da lanterna para um tronco, e então aparece, parcialmente escondida atrás da árvore, uma figura imóvel usando uma máscara branca. O silêncio se rompe. A respiração acelera. Ele percebe o que está vendo e manda todos correrem. Não há confirmação se era uma encenação ou algo espontâneo, mas encontrar alguém oculto na escuridão, naquele parque, sabendo do que já aconteceu ali, torna tudo ainda mais perturbador. No segundo vídeo, enquanto deixam o local visivelmente abalados, algo surge no meio da estrada. You're playing pranks, man. You're idiots. Back up! Go! I'm trying to back up, I can't. I crash. Open the window! A tensão retorna imediatamente. Ele engata a marcha a ré e sai dali o mais rápido possível. Quase uma década se passou desde a publicação dessas imagens. Nenhuma explicação oficial, nenhuma identificação da figura mascarada, nenhuma atualização conclusiva. Alguns acreditam que foi apenas uma farsa. Outros defendem que algo muito mais obscuro estava acontecendo naquela noite. Mas uma coisa é certa: quando se fala em Rommel Park, não se trata apenas de lendas. Trata-se de um lugar onde mistério e tragédia já caminharam lado a lado. E talvez ainda caminhem. Um criador de conteúdo chamado Sia era conhecido por se infiltrar em lugares esquecidos pelo tempo. Em uma de suas jornadas mais arriscadas, ele convenceu 3 amigos a viajarem até um antigo camping abandonado no interior da Bélgica, cercado por uma floresta densa e quase intocada. Eles chegaram quando o céu já estava completamente engolido pela noite. A estrada de terra parecia não levar a lugar algum, e o vento frio fazia as árvores se inclinarem como se observassem a chegada do grupo. Mesmo com a escuridão pesada e o silêncio sufocante, decidiram iniciar a exploração imediatamente, guiados apenas por lanternas e câmeras. Sia já havia estado ali 3 vezes antes. Ele conhecia as trilhas, os chalés destruídos, o antigo refeitório coberto de musgo. Ou pelo menos, era o que acreditava. Era um cenário familiar, ou pelo menos costumava ser. Naquela noite, porém, havia algo errado. Klaar of zo? Nee. Dan gaan we nieuw bouwen, hè? Ja, iets aan Ja, hoor die hond, ja. Hier is de ingang, de poort. Ja, dat staat echt duidelijk privaat op. Privaat, dit is een plaats van gebed. Gelief onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Ik ben hier heel lang geleden eens geweest en stond hier vol met bungalows, met camping. Enquanto avançavam pela mata, guiados por fachos trêmulos de luz e pelo som irregular da própria respiração, eles encontraram algo que não existia antes. Uma barreira improvisada bloqueava a trilha. Galhos grossos, pedaços de madeira e entulho haviam sido organizados de forma deliberada, como se alguém quisesse impedir a passagem. Ao lado, um aviso estranho. Não parecia antigo, não parecia abandonado, parecia recente. Os 4 se entreolharam em silêncio. Se ele conhecia cada detalhe daquele lugar, quem teria construído aquilo? E por quê? A sensação mudou. A exploração deixou de ser curiosidade e se transformou em invasão. Alguém estivera ali. Ou pior, ainda estava. Eles decidiram recuar. Optaram pelo caminho público, acreditando que ali estariam seguros. Mas a segurança era apenas uma ilusão frágil. Mesmo na trilha oficial, o desconforto não cessou.
O silêncio era anormal. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum som natural. Eens kijken, want hier staat in de verte een bungalow. Maar hier hangt letterlijk een bord met verboden toegang privaat en camerabewaking. Kijk eens aan. Oh manneke, dit is sketchy. Dus ja, hier gaat iemand wonen gewoon nog. Dat kan toch niet aan? Hoezo? What the fuck? What the fuck? Então vieram os gritos, ecos distantes rasgando a floresta, como se a própria mata estivesse clamando por socorro. Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? Hey! Foi nesse instante que ela surgiu, alta, magra, vestindo um roupão claro que contrastava com a escuridão, o rosto coberto por uma maquiagem branca que refletia a luz das lanternas de maneira perturbadora. Na mão, uma machadinha. Ela correu em direção ao grupo sem hesitar. O pânico se instalou. Eles correram sem olhar para trás. No caos, acabaram se separando entre as árvores densas. Sia se escondeu como pôde, ofegante, tentando controlar o barulho da própria respiração. De onde estava, ouviu sons vindos da direção onde o carro havia sido deixado. Passos, estalos, algo sendo forçado. Uma dúvida aterrorizante tomou sua mente. Haveria mais alguém ali? Ele permaneceu escondido até a chegada das autoridades. A mulher havia perseguido os rapazes com a machadinha, arrancado a placa do carro deles e resistido à abordagem policial. Ainda assim, nenhuma prisão foi efetuada. O caso ganhou repercussão e chegou aos noticiários nacionais da Bélgica. Posteriormente, descobriu-se que a agressora tinha 42 anos e vivia ilegalmente no antigo camping abandonado. As autoridades tentavam reunir provas suficientes para removê-la do local. Enquanto isso, moradores da região relatavam medo. Saber que alguém mentalmente instável circulava pela floresta, armada com uma machadinha, transformou aquele lugar em algo muito mais sombrio do que qualquer lenda urbana. O que começou como mais uma exploração noturna terminou como um encontro brutal com algo real. E, às vezes, o real é muito mais assustador do que qualquer ficção.